Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do meu canal. Nesse vídeo nós vamos resolver a prova da FATEC que foi aplicada para o segundo semestre do ano de 2018. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Amanda Verardo e sou professora de matemática. Aqui no canal eu posto vídeos com conteúdos e teorias de matemática, posto vídeo resolvendo exercícios e, como eu já disse, nesse vídeo nós vamos resolver a prova da FATEC. E se você está se preparando para uma prova, para um concurso e de repente ainda não tentou fazer essas questões antes, a minha recomendação é que você pause o vídeo quando o enunciado aparecer na tela, tente resolver sozinho com os conhecimentos que você já tem. Por que eu falo isso? Porque no dia da prova, para a sua alegria ou para a sua tristeza, eu não estarei com você. Então, no dia da prova, você vai ter que começar sozinho. E é muito importante você já ir treinando isso desde agora, beleza? Então, depois que você tentar fazer sozinho o exercício, você solta o play e assiste a resolução comentada, beleza? Bora para o próximo exercício enunciado na tela. Leia o texto para responder as questões de números 2 e 3. Um estudo com 3.707 alunos de especialização em administração da Fundação Getúlio Vargas, FGV, mediu o nível de resiliência desses alunos utilizando a escala que relaciona 9 fatores: autoeficácia, solução de problemas, temperança, empatia, proatividade, competência social, tenacidade, otimismo e flexibilidade mental. Cada um desses fatores ajuda de maneira diferente no enfrentamento de problemas e na tomada de decisões. Nesse estudo, elaborou-se um questionário que foi respondido por 1.500 alunos. No resultado final, 16% foram classificados com baixa resiliência, 44% foram considerados com moderada resiliência e 40% enquadraram-se em um grau elevado. Considere que 60% dos questionários foram respondidos por mulheres e que, dessas, 50% são formadas em psicologia. Nessas condições, o número de mulheres que responderam ao questionário e que são formadas em psicologia é... Volta a tela aqui comigo e vamos pensar na resolução desse exercício. Ele foi um exercício que teve um texto motivador. E isso, para quem vai prestar a prova da FATEC, é até bom ir se preparando. Porque tem algumas questões que vai ter um breve enunciado, você vai fazer a interpretação dele e já vai partir para a resposta. Porém, em alguns outros casos, podem aparecer um texto motivador. Então, ali, ele contou uma historinha, mas enfim, o que a gente precisa daquele texto, daquela informação para calcular a resposta desse enunciado. Ele diz no enunciado que o questionário foi respondido por 1.500 alunos. Então, esse era o número daquele texto que a gente precisava pegar para responder a questão número 3. Bom, e aí ele fala assim, olha, desse número de pessoas que respondeu o questionário, 60% eram mulheres. Então, a gente vai ter que calcular o quê? 60% de 1.500, e aí vai dar uma quantidade, e aí dessa quantidade a gente vai calcular 50%, que é o número de mulheres que responderam o questionário e que são formadas em psicologia. Essa é uma possibilidade. Outra possibilidade é a gente calcular 50% de 60%. O que significa essa porcentagem 50%? 50% é a mesma coisa que metade, porque 50 mais 50 dá 100%. Então, quando a gente vai calcular 50% de uma outra quantidade e essa outra quantidade
é o 60%, a gente está pedindo assim, quanto que é metade de 60%? Metade de 60% é 30%. Mas, se você quiser conferir, olha só, 50% eu transformei em fração, ficou 50 sobre 100, vezes o 60%, ok? Não vou mexer com porcento por enquanto. Eu simplifico aqui um zero do 50 com zero do 100, outro zero do 10 que ficou, com o zero do 60 que tem aqui, vai ficar 5 vezes 6, 30. Mas 30 o quê? Não era 60%? Então vai ficar 30%. É uma outra possibilidade. Veja que quando o assunto é porcentagem, a gente tem diferentes maneiras de chegar na resposta. Então tá, isso daqui significa que a mesma coisa que 30% dos 1.500. A gente poderia ter calculado 60% daquela quantidade, 1.500, e depois dessa resposta calcula 50%. Ou direto o quê? 30% de 1.500. 30% eu transformei em fração, simplifico um zero do 30 com zero do 100, um zero do 10 que ficou com um zero do 1.500, vai ficar 3 vezes 150, que dá 450. Ou seja, 450 pessoas que responderam o questionário eram mulheres e formadas em psicologia, o que para nós é a alternativa A. E aí, fez sentido para você a resolução desse exercício? Conta para mim aqui embaixo nos comentários. Enquanto isso, bora para o próximo exercício enunciado na tela. Nos últimos anos, ser resiliente tem sido essencial para enfrentar o mercado de trabalho na sociedade brasileira. Como podemos notar pelos dados apresentados nos gráficos? Analisando as informações apresentadas, é correto afirmar que no período, e aí a gente tem o gráfico para analisar, olha só, ele mostra para nós a miragem da reativação do mercado de trabalho. Então, a taxa de desocupação dos brasileiros com 14 anos ou mais em porcentagem. Ele vai dando essa taxa nos anos de 2012, 2013 e assim até o ano de 2017, que foi a maior taxa de desocupação. E aí ele dá ali do outro lado, o país perde 1 milhão de empregos formais por ano. Trabalhadores com carteira assinada no setor privado, exceto empregados domésticos, em milhões. Então a gente vai vendo a quantidade em milhões de empregos que existem com carteira assinada em cada ano. Então a gente tem ali 2012, houve um pequeno aumento para 2013, aumentou mais um pouco para 2014, só que de 2014 para 2015 reduz um pouco. Para 2016 reduz mais um pouco. Para 2017 reduz mais um pouco. Bom, e aí a gente vai para as alternativas. Alternativa A, de 2012 a 2014, o aumento anual de pessoas com carteira de trabalho assinada foi idêntico de um ano para outro? Não, a gente acabou de ver no gráfico, se a gente voltar no gráfico, a gente vê mais uma vez que não houve um aumento igual. Em determinado momento aumenta, em outro diminui, e esse aumento não é igual de um ano para o outro e acontece a diminuição. O que faz da alternativa A uma alternativa falsa. Agora vamos para a alternativa B. De 2014 a 2017, houve uma queda de 3,4 milhões de trabalhadores com empregos formais. Volta a tela aqui comigo e vamos pensar. Olha só, olhando lá no gráfico, a gente vê que o número de empregos formais em 2014 era de 36,6 milhões e no ano de 2017 era de 33,2 milhões. E ele fala que a diferença entre esses dois anos é de 3,4 milhões na alternativa B. 6 menos 2, 4. 6 menos 3, 3. 3 menos 3, 0. Ou seja, exatamente essa diferença. Então a gente viu que era uma alternativa falsa e a B é a alternativa verdadeira, que para nós é a alternativa final. Bora para o próximo exercício enunciado na tela.
Ansioso para o início da prova do vestibular, um candidato, tentando se acalmar, escreveu a palavra FATEC 10.000 vezes. Colocou as letras da palavra FATEC em linha reta e enumerou a posição delas conforme a tabela. Então, olha aí, ele começa a escrever FATEC, 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 e aí ele vai enumerando 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Assim sendo, a letra que ocupa a posição de número 2018 é... Volta a tela aqui comigo e vamos pensar na resolução desse exercício. A palavra FATEC, ela tem quantas letras? Ela tem 5 letras, ou seja, a repetição ela vai acontecendo de 5 em 5 letras. Então, por isso que eu vou pegar esse número que foi dado no enunciado, o 2018, que ele quer saber dessa posição, aí a gente divide por 5. Então, eu vou pegar o 20 dividido por 5 dá 4, resto 0, desce 1. 1 não dá para dividir por 5, coloco 0, desço 8, dá 18, 3 vezes 5, 15, para 18, 3. Ou seja, vai acontecer 403 vezes a palavra FATEC e depois a gente ainda vai precisar o quê? De mais 3 letras. Só que tem um detalhe, porque ele quer saber a posição de 2018. Olha só, essa é a primeira posição, o F. Não tem posição 0, tem a primeira posição. Aí tem a segunda posição. Segunda letra, segunda posição. Terceira letra, terceira posição. E assim sucessivamente. Aí, o que acontece? Como que a gente vai interpretar esse 3? A gente não vai contar do 0, porque a gente não começa a contar posição 0. Não tem posição 0, tem a primeira posição. Então, com o resto do 3, a gente vai pegar aqui, olha, mais uma, mais 2, mais 3, a gente vai chegar na letra E, que para nós é a alternativa D. Beleza? Opa, a letra E está na alternativa D, ok? Bora para o próximo exercício enunciado na tela. Leia o texto e considere as figuras para responder às questões de números 30 e 31. Utilizando um software de desenho 3D, um tecnólogo em mecânica elaborou o projeto de uma peça de acordo com os seguintes procedimentos. Primeiro, no plano cartesiano, desenhou um polígono C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, conforme figura 1. Adotando como unidade de cada eixo coordenado 1 centímetro. Então, você vê aí o eixo X, o eixo Y, os pontos que foram dados aqui, indicados, e a ligação entre esses pontos. E aí ele dá a coordenada de cada ponto, C00, D012, E06, e assim, cada um deles até chegar lá no ponto N50. Segundo, tendo esse polígono como base, construiu um prisma reto conforme a figura 2. Então, vamos pensar que ele esticaria, né, para cima ali e formaria esse prisma. Bom, aí vem o enunciado. Nessas condições, o cosseno do ângulo CDN é aproximadamente igual a... Volta a tela aqui comigo e vamos pensar na resolução do exercício. Ele pediu cosseno de um ângulo. Então, eu vou pegar esses 3 pontos que ele falou, o C, o D, o N, e vou montar o triângulo que a gente consegue formar com esses 3 pontos. Esse triângulo vai ser o quê? Um triângulo retângulo. E aí, eu não sei se você já estudou, se você está lembrado das razões das relações trigonométricas, seno,
cosseno e tangente. E eu já vou te adiantar que aqui no canal eu tenho um vídeo todinho de teoria explicando cada uma dessas relações. Porque a gente começa a estudar a trigonometria no triângulo retângulo. Então, primeiro a gente vai partir de um triângulo retângulo. O triângulo retângulo a gente já sabe que ele tem catetos e hipotenusa, 2 catetos e uma hipotenusa. E aí, quando a gente escolhe um dos outros 2 ângulos, que não é o ângulo de 90 graus, a gente vai olhar para esses ângulos e começar a classificar os catetos. O cateto ou ele é adjacente ou ele é oposto ao ângulo considerado. Então, por isso que eu estou fazendo um desenho de triângulo, vou indicar o ângulo que o enunciado pediu e vou analisar cada um dos catetos. Esse cateto é adjacente ou ele é oposto ao ângulo que o enunciado está perguntando? E aí a gente vai relembrar também das razões trigonométricas. O enunciado, ele quer o quê? O cosseno do ângulo. Cosseno de um ângulo é o quê? A divisão, a fração, a relação entre o cateto adjacente e a hipotenusa. Hipotenusa não muda no triângulo retângulo, ela é sempre o quê? O ângulo oposto, o lado oposto ao ângulo de 90 graus. E o cateto adjacente? O cateto adjacente é aquele cateto que ajuda a formar o ângulo considerado. Então, se ele falou do ângulo CDN, ele está falando dessa abertura aqui. Esse lado CN ajuda a formar aquele ângulo que eu chamei de alfa? Não. Então, ele não é cateto adjacente. A gente diz que, nesse caso, ele é cateto oposto. Agora, o lado CD é o cateto que ajuda a formar o ângulo alfa. Então, ele é classificado como cateto adjacente. Amanda, mas você pode já me lembrar o que é o seno de um ângulo? Posso. O seno vai ser o cateto oposto ao ângulo considerado dividido pela hipotenusa. Então, no caso, ficaria CN dividido por DN. E a tangente? Se você, em um outro exercício, precisar calcular a tangente, vai ser o quê? A razão, a relação entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Beleza? Então tá, o cateto adjacente a gente consegue encontrar com as coordenadas que foram dadas lá no texto motivador, na tabelinha que ele explicou. Ele falou que o ponto C é o ponto 0, 0. Eu também não sei se você lembra, mas todo ponto ele é representado por um par ordenado, um par XY, onde que o primeiro número representa a distância lá no eixo X e o segundo número, ele representa a coordenada lá no eixo Y. Então, o C começa na origem, 0, 0. O N é o ponto 5, 0, está na tabela. Então, se aqui o X vale 0 e aqui o X vale 5, perceba que o Y ele está até repetindo. Então, onde aconteceu variação? Aconteceu variação na horizontal, no eixo X. Do 0 até o 5 são quantas unidades de diferença? São 5 unidades. E na vertical, a gente tinha aqui o ponto 0, 0. E o D, pela tabela, é o ponto 0, 12. Então, perceba que nesse momento, o 0 não variou. Não houve variação no eixo X. Porém, no eixo Y, aqui ele estava, vamos dizer, numa altura 0 e passou para uma altura 12. Então, de quanto foi, de quantas unidades foi a variação? De 0 até 12 vai dar o quê? Vai dar 12. Então, a gente tem a medida dos 2 catetos. O que está faltando? Está faltando o valor da hipotenusa, porque o cosseno do ângulo é a fração, a divisão entre o cateto adjacente 12 e a hipotenusa. Bom, se a gente tem 2 lados de um triângulo retângulo e está precisando do terceiro lado, a gente usa o quê? Teorema de Pitágoras. E o teorema de Pitágoras vai ser o valor da hipotenusa elevado ao quadrado igual à soma do quadrado dos catetos. Então, vai ficar h ao quadrado igual 12 ao quadrado, não é 12 vezes 12, quer dizer, não é 12 vezes 2. Tem aluno que vê o 12 ao quadrado e coloca 24, não é? É 12 vezes 12 que dá 144. A mesma coisa para o 5 ao quadrado. Tem aluno que escreve 10
10. Não é 5 vezes 2, é 5 vezes 5. Esse número vezes ele mesmo, 2 vezes, que vai dar quanto? 25. Soma 144 com 25, dá 169. H é igual a raiz quadrada de 169, que vai dar 13. Ou seja, aqui a gente encontra a hipotenusa, que é 13, e por isso que o cosseno de alfa vai dar 12/13 avos. Só que se a gente olha lá nas alternativas, não tem a fração. Aí tem só número decimal. Então, você pode fazer a divisão 12 dividido por 13. E aí você vai encontrar o quociente, ou você percebe que do 12 para chegar no 13 falta só uma unidade? Ele está bem pertinho do 13, então ele está bem pertinho de 1 inteiro, porque se a fração fosse 13 avos, ela ia representar para nós qual quantidade? 1 inteiro. E ela está quase no inteiro. Então, qual é o número lá nas alternativas que é quase 1 inteiro? É a alternativa E, 0,92, 92 centésimos. E por isso, eu já posso assinalar a alternativa E como a alternativa correta. E aí, fez sentido para você a resolução desse exercício? E aproveitando sobre aquele vídeo que eu comentei de teoria de trigonometria, se você quiser assistir ele, você pode ir lá na abinha do pesquisar, digitar assim, trigonometria Amanda, que aí entre as primeiras opções de vídeo já vai aparecer um vídeo meu com a capa, a minha foto na capa, e você já vai poder assistir. É um vídeo de teoria e exercícios, beleza? Bora para o próximo exercício enunciado na tela. Se a altura do prisma é de 20 centímetros, então o volume do prisma é em centímetros cúbicos igual a... Volta a tela aqui comigo e vamos pensar na resolução do exercício. Bom, se a gente tivesse um paralelepípedo, que é aquele formato da caixinha de sabonete, caixinha de pasta de dente, enfim. O volume do paralelepípedo é o produto das 3 dimensões, então comprimento vezes largura vezes altura, certo? Só que nesse caso não é exatamente esse formato, essa figura. E aí, como que a gente resolve? Tem várias possibilidades e isso é até uma das belezas da matemática. Nós temos diferentes caminhos para poder chegar na resposta. Nesse caso, olha só qual foi a estratégia que eu pensei. Eu pensei num prisma inteiro, porque aqui, vamos dizer, tá o desenho plano, né? Mas a gente sabe que ele está falando de uma figura 3D. Então vamos pensar que aqui existisse um paralelepípedo todo e que eu recortasse esses 3 pedacinhos. Eu viesse aqui nos cantinhos e fizesse alguns recortes. É isso que ele vai querer. O tudo menos esses 3 pedaços. É isso que eu vou fazer. O volume total, se a gente fosse do C até o J sem parar, do C até aqui em cima nessa altura do F também sem parar e calcular o volume total. Depois, vou calcular o volume de A1, o volume de A2 e o volume de A3, ok? E aí, quando eu faço a subtração, eu vou encontrar o que ele está perguntando. Bom, o volume vai ser o quê? A área da base vezes a altura. Então, no caso do volume total, eu vou observar quanto que variou do C até o J. Então, a gente tem que olhar lá nas coordenadas. O C, pela tabelinha, é 0, 0. E o J é 20, 0. Então, olha só como que vai ser a minha estratégia. Eu vou, para calcular o volume, eu preciso ter a área da base e depois a gente vai multiplicar pela altura. O enunciado já falou que a altura é 20. Então, a gente vai calcular a área da base, pensando que são o quê? Retângulos. E a área de retângulo é comprimento vezes largura. Então, olha só, pensando na área total, qual que fica o comprimento? Se o C é o 0, 0 e o J é o 20, 0, o comprimento na horizontal vai ficar de 0 até 20
20. E na vertical, então, do ponto mais abaixo até o ponto mais acima, se aqui é o 0, 0, cuidado porque não é nesse ponto, no 0, 12, é aqui no 6, 12, a altura máxima aqui que ele está chegando é no 16 do y, então do 0 até 16 variou quanto? Variou 16 unidades, por isso que eu faço o comprimento 20 vezes largura 16. 20 vezes 16 vai dar 320 centímetros quadrados, ok? Agora eu vou pensar aqui na área 1, eu tenho que entender quanto que é essa largura e quanto que é esse comprimento. Então, do 12 até o 16, são quantas unidades? São 4. Então, por isso que eu faço 4 vezes. Aqui é 0 e aqui essa linha do F é no x valendo quanto? Ele corresponde com x valendo quanto? Com x valendo 6. Então, de 0 no x até 6 no x variou 6 unidades. Por isso que eu vou fazer 4 vezes 6, que dá 24 centímetros quadrados. Aí a mesma ideia aqui no terceiro retângulo que eu estou considerando. Então, aqui a altura do G é a mesma. Se o F estava no 16, o G também está no 16. E vai até qual aqui o H? O H ele está na mesma altura do 12. Então, essa variação, ela continua sendo 4. Só que do H até o 20, o X do H, quanto que é? O x do H, ele é 14, então do x14 até o x valendo 20 vai dar o quê? Vai dar 6 unidades, então 6 de variação na horizontal e a vertical a gente já viu que é 4, 6 vezes 4 também dá 24. Aí falta só a gente pensar nessa variação aqui, da vertical e da horizontal desse quarto retângulo no caso, que a gente fez o grande, menos um pedaço, menos 2 pedaços, menos o terceiro pedaço. Então, se a gente observar aqui o x do M até o x do L, o x do M é 5, o x do L é 15, então do 5 até o 15 são o quê? 10 unidades. E aqui o y do M também é 5, então do y valendo 0 aqui de baixo até o y valendo 5 aqui em cima vai dar quantas unidades? 5 unidades, por isso que a gente vai fazer 5 vezes 10, 50. Então, a área total 320 menos 24 menos 24 menos 50. 24 menos 24 dá menos 48. 320 menos 50 dá 270. 270 menos 48, olha só, é até uma dica para quem prefere fazer o cálculo mental na hora da prova. Menos 48 não é a mesma coisa que subtrair 40 e subtrair 8? Então, é uma opção. Você faz 270 menos 40, tipo 27 menos 4, aí daria quanto? Daria 23. Só que do 23 a gente ainda ia fazer o quê? Tirar 8. Só que nesse caso seria 230. Então, 230 menos 8 dá quanto? Dá 222 centímetros quadrados. Só que tudo isso é pensando na área plana, só que agora a gente vai ter um volume. E esse volume vai ser para uma altura de 20 centímetros. Então, a gente faz 222 vezes 20. É a mesma coisa que eu multiplicar todo mundo por 2 e colocar o zero no final. Vai ficar 444 vezes 10, 4.440 centímetros quadrados, o que para nós é a alternativa B. Eu não sei se você sabe, mas a prova da FATEC, ela tem questões multidisciplinares, questões de raciocínio lógico e questões de matemática. Eu peguei uma de cada perfil. Você pode acessar essa prova na internet e tem outras questões que também foram aplicadas nessa prova, mas que eu não resolvi nesse vídeo porque elas foram anuladas. Então, nem veio ao caso a gente resolver essas questões nesse vídeo. Se você está estudando para a FATEC ou para outro concurso, aproveite
aproveita os vídeos que já tem aqui no canal, porque só da prova da FATEC tem outras 3 provas resolvidas. Como eu já disse lá no início do vídeo, essa é a prova que foi aplicada para o segundo semestre do ano de 2018. Aqui no canal você também consegue encontrar a prova que foi aplicada para o primeiro semestre do ano de 2018, para o primeiro e para o segundo semestre do ano de 2019. Então são 4 anos aí, 4 provas, no caso de 2 anos, que você pode usar para estudar. Belezinha? Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e mais do que tudo isso, compartilhe esse conteúdo com seus amigos e amigas que também precisam de ajuda para estudar matemática. E antes do vídeo acabar, eu gostaria de te conhecer um pouquinho mais, então deixa aqui nos comentários qual é a cidade que você mora, que você está se preparando para prestar o concurso e qual é a prova que você vai prestar que te trouxe até esse vídeo. Tchau!